Só Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7 em rede também com AM 660, mais um programa Mistérios Revelados. Especial porque sexta-feira é o dia de nós falarmos sobre os mistérios e abrirmos os telefones para você, para que você possa fazer as suas perguntas, mas sempre aquelas relacionadas aos mistérios da vida, ao inexplicável, assuntos paranormais, metafísicos, suprassensíveis, tudo aquilo que a tradição iniciática abarca, tudo aquilo que a sabedoria iniciática das idades ensina nas escolas de iniciação e esse conhecimento dito secreto, oculto ou velado. Mistérios Revelados, nós já estamos no ar há 20 anos e diariamente aqui na sua Rádio Mundial apresentamos esse programa, atualmente de segunda a sábado, e já apresentamos em diversos horários através dos longos anos que tivemos aqui a nossa programação. E também, às sextas-feiras, ele é especial porque nós abrimos o telefone para que você possa formatar o programa em cima das suas dúvidas, em cima dos seus questionamentos, relacionando sempre o conhecimento secreto, o conhecimento iniciático e o conhecimento hermético que nós trazemos como teosofia, onde Teo é Deus e Sofia é a própria sabedoria de Deus. E através desse programa, às sextas-feiras, nós fazemos então, nós damos esta oportunidade para que você possa formatar o programa do jeito que você quiser, fazer as perguntas que você quiser e com os telefones totalmente escancarados para você adentrar aqui no estúdio através do Tomás, que sabe o que faz, usando o telefone prefixo paulista, na mais paulistana de todas as avenidas, que é o 3016. E os telefones do ouvinte, que são 3, 1766, 1767, 1768. E este conhecimento que nós passamos para vocês, nada mais é do que a teosofia. Este conhecimento milenar passado de boca a ouvido, de mestres para discípulos e depois de discípulos mais adiantados para neófitos que querem aprender o neo ou o novo, para ascetas que querem ascender os graus do conhecimento humano, para os peregrinos em busca de uma verdade maior, ora aqui, ora acolá, para todos aqueles aprendizes da magna e divina ciência e todas as pessoas que querem realmente buscar o entendimento da iniciação. Iniciação, este processo de autoconhecimento, sempre através do aprimoramento do caráter e da cultura, visando todo o despertar de dons, faculdades e potencialidades que nós temos represados em nosso estado de ser. E o Tomás, então, já vai disponibilizar os telefones 3016, 1766, 1767, 1768. Foi só falar, avermelhou tudo, sarampou tudo. E agora, Tomás, vamos no dedo mágico? Alô? Alô? Alô, é? Alô? Quem fala? Conceição de Arujá. Tudo bem, Conceição? Tudo bem, professor. E a sua pergunta? Eu estou achando engraçado que toda vez que eu ligo para o senhor, eu sou a primeira. Ah, é? É, viu? A minha pergunta é a seguinte. Eu queria que o senhor falasse de Maria. Maria? Os mistérios ocultos de Maria, mãe de Jesus. Da mãe de Jesus? Vamos falar sim. O senhor já falou uma vez, mas depois eu nunca mais ouvi e eu esqueci assim como é que era. Ok, então, um grande abraço. Tá, fica com Deus, professor. Bom, na realidade existe muita mentira a respeito de Maria, principalmente naquilo que condiz ao cristianismo, né? Não o cristianismo tradicional, mas aquele que adveio depois através do catolicismo. Porque cristão é uma coisa, é seguir os passos daquele pregador, das multidões, daquela pessoa fantástica que nós chamamos de Cristo, não é? Então aí a gente tem os cristãos que seguiam os ensinamentos de Cristo. Mas o catolicismo foi algo criado através de um ser humano, através de Constantino, e Constantino então colocou o cristianismo como religião oficial de todo o Império Romano, e quem não aceitasse ia se ver pelo mal com a espada, não é isso? Então foi uma religião enfiada a goela abaixo, e aí então a história de Maria, todo o contexto de Maria, realmente é muito estranho.
E aí vem sempre os grandes problemas que a religião católica teve. Nós tivemos sempre muitas discussões desde o início da religião católica. E aparecem os dogmas da igreja. E quais eram os 3 maiores dogmas? O primeiro dogma era a natureza de Jesus, que ninguém sabia se Jesus era Deus, se Jesus era homem ou se Jesus era um ser especial, intermediário entre homem e Deus, da classe dos heróis. Então, nunca ficou muito bem definido dentro do catolicismo qual seria a natureza de Jesus. E a outra coisa que nunca ficou muito bem definida também foi a natureza de Maria, da mãe de Jesus. Então, se Jesus era Deus, como é que ele poderia ser filho de uma mulher? Se Jesus era um ser especial, como é que ele poderia ser filho de uma mulher também comum? Ela tem que ser especial. E que espécie de mulher seria esta Maria para poder gerar um filho com as características de Jesus? Então, isso era muito perturbador. E o pessoal ficava nas esquinas, ficava assim nas discussões, falando exatamente da natureza de Jesus, primeiro, e segundo, da natureza de Maria. E o terceiro aspecto que sempre também aconteceu foi no processo que a gente chama de reencarnação. Antigamente, todas as religiões aceitavam a reencarnação, as tradições asiáticas, as tradições africanas, as tradições iranianas, todos aceitavam a reencarnação. E como o catolicismo era uma religião nova, então ele não poderia aceitar tudo aquilo que os outros já aceitavam. Então, outro problema era a reencarnação, que era muito discutido também. E a gente tem aí 3 grandes problemas, 3 grandes questionamentos, que desde a instituição do catolicismo, que foi em paralelo com o concílio, não é, que a gente teve de Niceia, a gente teve depois nos concílios de Constantinopla, de Calcedônio, muitas outras discussões. E foi no concílio de Calcedônio, no ano de 471 depois de Cristo, é que esses 3 grandes problemas, ou 3 grandes questionamentos vieram à baila. E o primeiro, então, foi a história de Jesus. O que era Jesus? Jesus era Deus. Jesus era homem, Jesus era filho de Deus. Como é que é o filho de Deus? Que espécie de homem representava Jesus, não é? E aí então, nesse concílio de Calcedônio, 500 bispos sobre a égide, sobre o comando de Leão, né? Aí chegaram à conclusão que Jesus não era Deus. E Jesus também não era homem comum. Jesus era filho de Deus, feito homem. Então, era algo especial que adveio de Deus, semelhante ao homem. Então, a gente pode entender como se fosse uma espécie, entre aspas, de um anjo feito homem, não é? E aí vem a natureza de Jesus, que diz que ele é um ser especial. É um filho de Deus feito homem, não é propriamente homem. E aí resolveu este processo. E aí vem o processo de Maria. Se Jesus era filho de Deus feito homem e tinha essa especificidade, tinha essa característica diferenciada, Maria também tinha que ser diferente. E aí, como é que ficava a história? Ela era comum, ele nasceu de um parto comum, como é que nasceu? Se ela era filho de Deus, como é que... ele não podia ser filho de José, não podia ser filho de um homem comum, porque era filho de Deus feito homem, e o filho de Deus operou o seu processo através de Maria. E aí vem o grande problema, outro questionamento que a gente teve sobre Maria. E aí, então, uma pessoa esperta no meio daquele grupo de 500 bispos deu uma ideia, falou, olha, ela era virgem. Bom, muito bem, ela era virgem, mas como é que ela engravidou? Como é que nasceu Jesus, ela sendo virgem? Aí ele falou, olha, pelo poder do Espírito Santo. É algo que é espiritual, ninguém entende, todo mundo aceita e fica assim. Então aí colocaram isso, puxa vida, então primeiro, o Jesus não é homem, é filho de Deus feito homem, uma espécie de um anjo. Segundo, Maria era virgem e Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo. E terceiro, a reencarnação deixou de existir, deixou de ser aceita e passaram a adotar a ressurreição. E para perpetuar tudo isso que foi discutido nesse concílio, com 500 bispos e o Papa Leão,
Aí instituíram o credo, que você católico, nós católicos, fomos obrigados a rezar em toda a Santa Missa, que fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu pelo poder do Espírito Santo da Virgem Maria. E no final creu na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. E obrigaram que todos os católicos aceitassem este credo, e aí nasce o credo, e todo mundo rezava o credo, não discutia, era indiscutível, não tinha o que falar, ou aceitar ou não aceitar, e aí então vem todo o processo de um dos maiores dogmas, que é o dogma da virgindade de Maria, né? E aí vem todo este processo que a gente diz da Maria ser virgem. Com relação a José, Jesus nada tinha a ver. Então José era pai adotivo de Jesus. E quem interferiu no nascimento de Jesus foi exatamente o poder do Espírito Santo, que isso ninguém engole, ninguém entende, é uma coisa muito estranha, não é? E aí vem o processo, que Maria era virgem, e ela engravidou pelo poder do Espírito Santo, não é? Aí vem a anunciação do arcanjo Gabriel, vocês conhecem toda a história. E aí, ao longo dos tempos, a gente tem esse dogma, que nós rezamos na igreja e ninguém discute. Então, sobre a natureza de Jesus, todo mundo sabe que Jesus é filho de Deus feito homem. É um homem especial, ele é filho de Deus, não é filho do homem, é um filho de Deus feito homem e nasceu de uma mãe virgem, que é Maria, porque ele é filho de Deus feito homem. E Maria, então, também tem o seu dogma da virgindade, e tudo se processou através do poder do Espírito Santo, e aí nasce também a ressurreição como exatamente o terceiro dogma dentro do credo. E aí o Papa Leão obrigou que em toda a missa este credo fosse realmente entoado, fosse realmente rezado, e aí você aí que está me ouvindo, quantas vezes entoou esse credo? E ninguém discute, o padre não explica e morreu. São os 3 maiores dogmas do catolicismo. E aí vem então os 3 dogmas, que na realidade são 3 verdades. Porque Jesus realmente não era homem, Jesus era da quinta hierarquia, da hierarquia luciférica, da hierarquia do quinto sistema, que é Vênus. Então Jesus representava não um ser humano, mas um saque contra o futuro dos anjos caídos no contexto evolutivo, no episódio chamado de Taracamaia, e que corresponde na história bíblica ao episódio do paraíso. Então Jesus caiu, não é, entre os homens, e é um anjo caído no meio da humanidade. Ele e toda a sua hierarquia. Ele é representado como aquele dragão, simbolizando todo o jogo da ignorância humana, do mal, que ele vai se transformar em bem, em Cristo. E aí vem o dragão celeste, que com o seu rabo derrubou 1/3 das estrelas do céu. E aí vem o número dele, que é 666, que é o número do Cristo. E aí o opositor dele, que representa na polaridade exatamente o oposto, não o Cristo, mas o anticristo, também tem o mesmo número cabalístico, que é 666. E aí vem a história, então, de Maria, né? Então, qual que seria a verdadeira história de Maria? Maria era andrógena. Maria, ela era uma mulher que ela podia ter uma função comum, e ela tinha também uma característica andrógena. O que é uma característica andrógena? É uma característica que a mulher, ela tem tanto o aspecto masculino dentro dela, como o aspecto feminino dentro dela. O feminino é caracterizado pelo óvulo, que é fecundado, e o masculino é caracterizado pelo espermatozoide. E ela tinha então uma bolsa chamada espermateca, onde tinha realmente este processo. Hoje em dia, o que faz o médico? Ele pega o espermatozoide, né? Alguns espermatozoides de um homem, e injeta, fecunda no óvulo de uma mulher, e aí tem a mãe, a avó, que pode ser mãe, não é isso? Da neta, e tudo isso que está acontecendo em barriga de aluguel, como a gente conhece pelo bebê de proveta, não é isso que a gente chama o bebê que advém da própria essência. Então Maria tem essa característica andrógena, então ela tinha tanto o aspecto masculino como o aspecto feminino. E a hierarquia de Vênus tem essa característica, e Maria era de Vênus, Jesus era de Vênus, eram seres de Vênus. Então, os seres de Vênus têm essa característica associada ao androgenismo. Tanto é que essa história de Jesus casado com Maria Madalena, dentro do conhecimento oculto, é totalmente questionável, né? Porque a gente sabe da característica andrógena de Jesus.
E Maria, ela tinha duas características. Ela era andrógena com relação a José no nascimento de Jesus, ou seja, ela tinha tanto o princípio masculino como o feminino, que gerou a criação do próprio Jesus, mas com relação a José, ela era mulher, tanto é que Maria e José tiveram vários filhos, onde nós tivemos Tiago, que era irmão caçula de Jesus, que chegou até a ser um discípulo de Jesus, não o Tiago velho, mas o Tiago novo, o Tiago mocinho, que era irmão de Jesus, tivemos Marta, que era irmã de Jesus, e vários outros irmãos e irmãs que Jesus teve, mas não nascidos pelo processo do androgenismo associado a Maria, mas que nasceram sim pelo processo de Maria como um ser comum. Tudo aquilo que funciona na abelha, onde a abelha rainha tem a característica andrógena, equivale exatamente à nossa rainha mãe, que é Maria. E Maria representa todo o jogo da transformação feminina. Quando caiu a hierarquia, que nós chamamos de hierarquia luciférica no contexto evolutivo, todo aspecto animal, todo aspecto embrutecido, todo conhecimento que caiu no contexto evolutivo era o animal, o homem ainda não tinha o hominal. E todo o aspecto animal de macho, né, que depois gerou masculino, é Samael. E todo o aspecto feminino que depois gerou, não é? Todo aspecto de fêmea que depois gerou feminino é Lilith. Então Samael e Lilith representam os aspectos andrógenos como macho e fêmea dentro do animal e que representa toda a bestialidade do homem animal, como Samael, e toda a bestialidade da mulher animal, como Lilith. Então Lilith representa a mulher conspurcada, a mulher meretriz, a mulher bandida, a mulher que mata o macho, que mata os filhos, aquela mulher conspurcada, aquela mulher que tem raiva, aquela mulher violenta, aquela mulher ignorante, aquela mulher fanática, que tem todos os vícios, todas as perturbações psíquicas, é Lilith. E no homem, a mesma figura é Samael. Então, o que representa Maria? Maria era a própria Lilith no início da evolução. Então, ela representa todo o jogo que vem da ignorância para a sabedoria, que vem das trevas para a luz, que vem do animal para o animal mulher, para a mulher e para a mulher sagrada. Então, aí vem todo o jogo de Lilith, que é a transformação da fêmea bruta, da fêmea ignorante, gradativamente na mulher divina, na mulher sagrada. Então Maria representa esse arquétipo evolucional. O que é o arquétipo? Arquétipos são experiências que nós temos, que não condizem com as nossas experiências particulares, mas que estão presentes dentro do inconsciente coletivo. Então, dentro do inconsciente coletivo da mulher, em seu processo de transformação de um monstro, de algo animalesco, brutal, ignorante, bestial, totalmente fora de contexto evolutivo, totalmente desgraçada de tão ruim que é, representa a figura de Lilith, que metamorfoseando-se ao longo do tempo, foi se transformando na mulher perfeita. Então a Lilith bestial, a Lilith original, como queda da hierarquia polarizada, que foi a terceira hierarquia, que a gente chama samaélica, onde Samael era o anjo macho e Lilith o anjo fêmeo. Então a gente tem toda a transformação dessa figura da mulher fêmea, da mulher fêmea mulher e da mulher propriamente dita até a mulher sagrada. Então Maria representa todo esse jogo evolucional desde a época primordial, representando a bestialidade, tudo que a mulher tem de ruim. E Maria representa todo o processo da transformação através de seus filhos gerados ao longo do tempo, como verdadeira mãe terra, na transformação nos valores positivos. Então, quem é Maria? Maria representa, na figura de mãe de Jesus, a mesma figura que Maia representava como mãe de Buda, a mesma figura que Devaki representava como mãe de Krishna, e de todas as mulheres santas e sagradas que geraram verdadeiras flores de suas maternidades, como avataras, como mestres e como guias da humanidade ao longo do tempo. Então Maria representa todo esse potencial da transformação feminina.
E a Maria de todas as Marias, que representa as Marias de todas as tradições, como de Guadalupe, como de Montserrat, como de Lourdes, como a Maria de Fátima, como as Marias sagradas de todas as tradições, a gente reconhece como Alamirá, onde Alamirá significa olhos de Deus. Então representa a mãe que protege seus filhos, que tudo vê e que provê toda uma melhoria na espécie humana, representando a própria terra. Então os mistérios de Maria são muito mais fortes, muito mais profundos do que eles deixam se transparecer a um primeiro momento. Então Maria, ela tem o mesmo potencial de Jesus, ela tem o mesmo valor de Jesus. Muitos milagres que foram atribuídos a Jesus, como da multiplicação do vinho, na realidade eles são atribuídos a Maria. Então Jesus fazia verdadeiros milagres ao lado de Maria e vice-versa. Então Maria era especialíssima, era uma mulher que nunca foi pobre. Essa história da pobreza é uma história deturpada da própria igreja. Ela usava aquele manto de seda azul que representa as mulheres dignas, ricas e as mulheres especiais dos essênios. Ela era essênio, José era essênio, Jesus era essênio, todos os discípulos de Jesus eram essênios, todos os discípulos de João Batista eram essênios, João Batista era essênio. Então veja que Maria representa uma outra realidade dentro do contexto do ocultismo. Representa a própria transformação da mulher diaba, da mulher monstro, da mulher Lilith perturbada na mulher mais sagrada que existe. E como tal, ela tem todo o potencial feminino. Nós podemos dizer que Jesus era o homem perfeito e Maria era a mulher perfeita. Da mesma maneira que o seu primo, que era João Batista, padroeiro da maçonaria, daí vem o JB de Jaquim Boaz, das duas colunas, a gente tem então a figura de João Batista como homem perfeito, como Jesus sempre disse. E Isabel, que Bel é o sagrado e Isa é a perfeição, é a própria perfeição do sagrado, que vem a figura de Isabel, que era sua prima, também era uma mulher perfeita, que era casada com Zacarias. Então aí João Batista era o homem perfeito. Ele não era filho de Deus feito homem, mas era homem perfeito. Tanto é que por isso ele é e sempre será o padroeiro da maçonaria, aquele que representa as duas colunas do Templo de Salomão, Jaquim e Boaz, ou João Batista, o JB. Né? E aí então a gente tem parte dos mistérios de Maria. Você está em sintonia aqui com a sua Rádio Mundial, telefone prefixo paulista 3016, 1766, 1767, 1768, e temos mais ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Uma fã sua. Fã sua? Qual é que é o seu nome? Meu nome é Tânia. Desculpa, eu não entendi. Tânia. Tânia, você fala de que bairro, Tânia? É daqui da Aclimação. Da Aclimação? É. Então, e a sua pergunta, Tânia? Eu vou fazer uma pergunta, você desculpa se não for bem assim dentro do tema, mas é uma curiosidade que eu tenho. Queria saber duas coisinhas. Sim. Estou sempre estudando com você, mas não dá para perguntar tudo lá na escola, né? Assim, queria saber quais são as características de um homem narcisista, e isso é uma. E a outra é o seguinte, como eu faço para focar aquilo que eu quero, como eu devo agir no dia a dia, que eu não tenho assim, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Focar o que você quer? Exatamente. Eu sei o que eu quero, mas eu quero saber como eu faço para focar. Ok, então. Então vamos responder, tá bom? Um abraço para você, um abraço, uma boa noite. Para você também. Bom, primeiro o narcisista, né? O narcisismo é aquele que admira a sua própria beleza, não é? Então a gente tem duas histórias dentro dos aspectos mitológicos, que é Narciso, que representa o homem flor, o homem perfeito, tem toda aquela beleza do Narciso, e aí vem o narcisismo, que representa exatamente esta autoavaliação, este amor próprio muito fortificado, né? E como tudo é dual no aspecto evolutivo, o narcisismo também ele é dual. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então o que a gente tem que fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro ponto, que é o mandamento magno da lei de Deus,
da lei de Moisés, do decálogo de Moisés, não é? E não temer a Deus, como os pastores, os padres falam por aí, os religiosos dizem, que é exatamente o contrário ao mandamento de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então temer a Deus é coisa assim que foi colocado goela abaixo, exatamente para criar a dependência religiosa e fazer com que a gente dependa de uma estrutura, que é a estrutura religiosa, a religião em si, e também de confissões, de padres, de pastores, de orientadores e daqueles auxiliadores no contato com o sagrado. Mas nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E segundo, amar ao próximo como a si mesmo. O que quer dizer amar o próximo como a si mesmo? É amar a si mesmo para depois amar o próximo. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e o segundo é amar a si mesmo. Então amar a si mesmo não é praticar o narcisismo, mas dentro do narcisismo, do aspecto de amar a si mesmo, nós temos que ter. Então quem não ama a si mesmo não evolui, quem não ama a si mesmo não vai para frente. Porque quem não ama a si mesmo não aceita a obra de Deus e nem respeita a Deus e não respeita nada. Porque se eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar o que Ele criou. E se eu fui criado à imagem e semelhança dele, então eu sou igualzinho ao Deus que me criou. Se eu sou feito à imagem e semelhança. Então ele é exatamente igual. Se eu sou loiro, ele é loiro. Se eu sou gordo, eu sou gordo. Se eu sou feio, ele é feio. Porque tudo é feito à imagem e semelhança. Porque Deus é a ideia criadora de tudo que nós chamamos Mahat. E a manifestação é a realização da ideia criadora. Então não existe diferença entre a ideia e a criação. A criação é a ideia densificada, é a ideia planificada, é a ideia manifestada. E a ideação é o próprio espírito. Então Deus como espírito é a ideação, é a própria ideia. Então eu tenho que respeitar a ideia que me criou, que me deu os traços, que me deu todas as minhas características, as minhas formas, e que me criou exatamente como imagem dessa ideia. Então veja, aí vem esse aspecto do narcisismo que é altamente positivo. Eu tenho que amar a mim mesmo. E quem não se ama não vai para frente. Porque amor não é algo que se vende em supermercado através de garrafadas, onde a gente compra uma caixa com 12 unidades ou 24 unidades e fica tomando de hora em hora. Amor é algo que mulher nenhuma dá para homem algum, e que homem nenhum dá para mulher nenhuma, que pai não dá para filho, que filho não dá para mãe. Amor é algo que ele é construído em cima de valores, em cima de ética, justiça, moral, em cima do próprio impulso do amor, que é o impulso que rege toda a evolução, toda a criação e toda a manifestação. O amor, ele existe no reino mineral através de um princípio primitivo, que nós chamamos de princípio da atração, onde o positivo tem atração pelo negativo e vai formando os filhos que são os compostos, não é isso? É assim que o hidrogênio se liga com o oxigênio para formar a água, é assim que o óxido se liga com os metais para formar os óxidos também, os compostos, e assim vai. No reino vegetal, ele tem um segundo agregado, porque tem atração e recebe o segundo agregado, que é o prazer. Porque o prazer está no vegetal, onde estão as drogas, no prazer, onde está o alimento, no prazer. E o prazer foi colocado no vegetal para que o animal, que é o terceiro reino, pelo prazer, se nutra do próprio vegetal onde está sedimentado o prazer. Não é? Então, o prazer que destrói a humanidade através das drogas, dos alcaloides, das inas, não é isso? Cocaína, heroína e tudo isso vem de onde? Vem do vegetal, que torna o homem vegetal. Então, a gente tem um segundo impulso, que é do prazer no vegetal. O animal tem um terceiro impulso, ele também tem atração, tem prazer, e o animal tem um terceiro impulso, que é exatamente a paixão. O que é a paixão? São os hormônios. Aí é a testosterona do animal, não é? São os hormônios masculinos que o animal tem, os hormônios femininos que a fêmea tem, que são jogadas na corrente sanguínea e que dão toda a sexualidade e todo o processo de cio das fêmeas e todo o acasalamento das espécies animais, não é isso? Então existe o prazer. Então o mineral tem sua atração, o vegetal tem atração e prazer, o animal tem atração, prazer e paixão, e o homem tem o quarto agregado, que é o amor. Aí então vem o conceito do amor no homem. Então o homem tem que amar a si mesmo. Se ele não se amar, se ele não praticar o narcisismo positivo, ele não vai para frente. Mas existe aquele narcisismo negativo, porque tudo tem sempre dois aspectos, o positivo e o negativo. Então a pessoa se achando bonito, o delicioso frente ao contexto evolutivo também não vai muito para frente, não é?
Então, com isso, é importante este aspecto. A segunda parte, a sua segunda pergunta, nós vamos responder tão logo nós retornemos, né? Mas temos que fazer uma paradinha para aviso da rádio e voltaremos já já com a segunda parte do seu programa, Mistérios Revelados Especial. Estamos de volta para a segunda parte do seu programa, Mistérios Revelados Especial. E aí, meu amigo, minha amiga, já pegou papel, caneta, lápis? Então vamos aos nossos avisos de amanhã. Amanhã vai ser o nosso encerramento do ano, né? Dia 20, nas atividades na Consciência Cósmica. Então nós teremos atividade logo depois do programa da rádio aqui, das 13 até as 14 horas, nós temos o nosso programa tradicional, que é Consciência e Revelações. Depois das 15 até às 18 horas, é imperdível, nós estamos falando dos mistérios dos arcanos, dos arcanos de Oswald Wirth, desse arcano que realmente traz todo um conhecimento especial. Você não precisa entender todas as lâminas do tarô. Se você tiver acesso à abertura de uma lâmina, esta lâmina então vai fazer a conexão com a consciência que fala através do tarô, junto ou dentro da nossa própria consciência interior, dentro do templo que é o nosso corpo. Então o tarô realmente é um fenômeno, ele é vivo, são imagens, são configurações tridimensionais que se manifestam a visão superior daquele que adentra no tarô, independentemente da carta que ele estiver estudando, analisando, mas é lógico que todos nós temos uma sintonia maior com determinada carta. E às vezes temos uma tendência de buscar aquela carta como sempre uma carta de referência. E é exatamente essa que normalmente se abre a nossa consciência superior e que permite todo esse conhecimento. Então nós vamos falar de 2 arcanos. Vamos falar do arcano 9 amanhã, que é o adepto. Adepto vem do latim adeptus, que significa aquele que conseguiu. Conseguiu o quê? Consciência, inteligência, sabedoria, potencialidade. E vamos falar também da roda da fortuna, que é o arcano 10, a roda dos nascimentos e das mortes, a roda de Sansara. Então são 2 lâminas importantíssimas que nós vamos trabalhar amanhã, sábado, dia 20, das 15 até às 18 horas. É só você aparecer, fazer a sua inscrição e participar, não é isso? Desse conhecimento fabuloso que é o tarô. A gente sempre dá uma estruturação global do funcionamento dele, especifica também os valores de cada carta, as aberturas que a gente pode conseguir através das lâminas, e isso é muito importante para todos nós. Então, arcanos 9 e 10 do tarô de Oswald Wirth, amanhã é um workshop, não é? Das 15 até às 18 horas. Depois das 18h30, 19h30, nós temos a prática da meditação concessional, que é a prática mais rápida, mais direta, mais encorpada, mais profunda, para nós chegarmos dentro da nossa realidade interior, do templo que é o nosso corpo, para fazer a verdadeira Eucaristia com a nossa essência e com as nossas potencialidades, dons e faculdades. Todos os nossos dons, faculdades, potencialidades estão dormitando no nosso inconsciente. E através de um processo da entrada neste inconsciente, por um processo de meditação, a gente então consegue soltar todo este potencial armazenado para aflorar em nosso ser e levarmos uma vida que realmente vale a pena ser vivida, com potencialidades, com dons, virtudes, qualidades e exatamente com esta potencialidade que todos nós temos e que somente em épocas do futuro elas serão despertas. Por que não fazer esse saque contra o futuro? A prática da meditação concessional permite equilíbrio do corpo físico, do corpo vital, do corpo astral, sentidos, sentimentos e emoções distintos, do corpo mental, um equilíbrio total e permite adentrar no espiritual. E a abertura dos 7 orifícios da cabeça, 2 clareaudiências, ouvido esquerdo e direito, Marte e Saturno,
duas clarividências, que é olho esquerdo e olho direito, Vênus e Mercúrio, duas percepções olfativas, narina esquerda, que é Lua, narina direita, que é Sol, o poder da boca, que é Júpiter, o despertar da pineal epífise, da pituitária ou hipófise, cujos hormônios dão dons, faculdades e potencialidades incríveis ao nosso estado de ser. Prática da meditação concessional, além de equilibrar, mantém todas as energias vitais latentes em você, desperta esses dons, essas faculdades, equilibra todo o seu ser e permite rejuvenescimento e uma potencialidade incrível. Você vai conseguir muito mais fisicamente, vitalmente, astralmente, ou pelos sentidos, sentimentos e emoções distintos, e também mentalmente. E além disso, abre as portas para adentrar no espiritual, para o despertar da pituitária, cujo hormônio tireotrofina e pineal, cujo hormônio melatonina, ao caírem em pequeníssimas quantidades na corrente sanguíneas, proporcionam dons, faculdades e potencialidades incríveis e abertura dos 7 orifícios da cabeça e abertura do chakra vishuddha da garganta, onde a gente começa a ter outras capacidades psicométricas, metafísicas, paranormais, suprassensíveis e tudo mais, não é? Prática da meditação concessional imperdível. Então aguardo você das 18h30 às 19h30. A gente dá uma parte prática e depois a gente faz uma parte teórica, né? Depois a gente faz a parte prática. E o que é importante é praticar mesmo a meditação. Você faz 3 a 4 aulas e aí então você depois faz em sua casa com toda a nossa assistência e aí realmente você pode despertar potencialidades incríveis. Então essa é a segunda atividade. Das 15 até as 16 horas, falando do tarô, arcanos 9, adepto, o ermitão, e o arcano 10, roda de Sansara, roda da fortuna, roda dos destinos, não é? São duas lâminas que eu vou falar, muito importantes. E depois, das 18h30 às 19h30, a prática da meditação concessional, e depois às 20 horas até as 21h30 vamos dar uma palestra, que vai ser a última do ano. E como nós estamos na semana do Natal, nós vamos falar da realidade do Natal e de Jesus. Você vai saber que Jesus realmente não tem nada a ver com esse que vocês ouvem falar, que é o marqueteiro para vender graças, milagres, céus que não existem, e fazer enriquecer espertalhões hoje em dia através de religiões eletrônicas em rádio e TV. Mas existe uma realidade de Jesus, então nós vamos falar da realidade de Jesus, vamos falar da realidade do Natal, das forças do Natal e tudo isso. Então o tema da nossa palestra é falar da realidade do Natal de Jesus, para que você possa usar esse período como um período de transformação, de renascimento, de rejuvenescimento e de potencialização do seu ser como todo. A realidade do Natal e de Jesus, vamos abrir o jogo dos mistérios de Jesus, de Yeshua Ben Pandira, e também do Natal em si. Então isso das 20 até as 21h30, sábado à noite. Então essas são as atividades que a gente tem na Consciência Cósmica. E onde fica a Consciência Cósmica? Fácil. Você está metrô Brigadeiro. Então você desce a Brigadeiro rumo ao Centro Velho. Aí tem Imaculada Conceição Extra, né? Então você sai da Paulista, desce a Brigadeiro, segunda rua direita, primeira esquerda. Não tem o que errar. É uma rua sem saída, descendo a Brigadeiro rumo ao Centro Velho, a segunda rua centro à direita, primeira esquerda, está lá. É uma rua sem saída, Rua Alberto de Oliveira, número 70, aí você já vê a Consciência Cósmica. Telefone 3287-7022. 3287-7022, ligue lá, tome informações, e é isso aí. E nós temos também, se você quiser receber CDs meus pelo correio e manter contato para a gente dirimir dúvidas, etc., mande então uma cartinha para mim que eu te mandarei a listagem de CDs disponibilizados via correio. Mande para cd@mistérios-revelados.com, cd@mistérios-revelados.com. Não tem BR, é só cd@mistérios-revelados.com. Esse tracinho aí ficou comum, tá bom? Então é só mandar o e-mail que eu respondo para você. Esses são os avisos que eu queria dar, não é? E o Tomás, aquele que sabe o que faz, está aqui com pique total. Já daqui a pouco vai abrir os telefones. Eu vou terminar aquela resposta da Tânia, né?
Então, já falei sobre o narcisismo, que é importante sobre um aspecto, e tem um lado negativo, quando aí está mais focado de vaidade. É como orgulho, existe orgulho que é positivo e orgulho negativo, né? Existe a vaidade positiva e a vaidade negativa. O narcisismo positivo, que é o amor próprio, como a gente entende, o amor superior, amar muito a si mesmo, né? Que nada mais é do que respeitar e executar o segundo mandamento da lei de Deus, e o narcisismo, que é totalmente errado também, no seu aspecto mais assim, desgraçado, né? Aparecendo com características de vaidade e tudo mais. Então, temos sempre aspectos positivos e negativos. Bom, como colocar o foco naquilo que a gente quer e não consegue? Muitas vezes a gente quer fazer algo, tenta fazer, mas na realidade você não está querendo. Então você acha que você está querendo, você acha que está tendo foco, você acha que está tendo aquele impulso forte dentro de você mesmo, não é? E a realidade não, é superficial, porque você está focando mais no desejo do que propriamente no querer. O querer é infinitamente maior do que o desejo. Quando você deseja, nem sempre você consegue, mas quando você quer, querer é poder, então querer é mais forte. Mas se você focar dentro de uma vontade férrea, de uma vontade determinante, de uma supra-vontade, de uma hiper-vontade, de uma vontade extremizada, que nós chamamos de Atman, que é a vontade espiritual, a vontade que faz com que a Terra não pare de girar em torno dela, independentemente de qualquer coisa, a 1.670 km por hora, que não deixa o sistema solar, não é isso, girar em torno da galáxia a uma velocidade de 990 mil km por hora, que não deixa a Terra girar em torno do Sol a 107.300 km por hora, essa super vontade que a gente chama de Atman, ela existe represada dentro de nós. Então, quando a gente tem uma meta, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem algo que quer buscar e foca com Atman, ninguém, nada, absolutamente nada, pode ser empecilho e a gente consegue tudo aquilo com toda a sua plenitude. Então, qual é o processo? É transformar um desejo comum, fraco, num querer que é mais forte, numa vontade que é uma expressão de muito mais potencialidade, numa vontade férrea e determinante, numa super vontade, numa hiper vontade, até chegar em Atman, que é a vontade que vence toda e qualquer barreira, toda e qualquer dificuldade, né? E realmente focar naquilo que tem importância, naquilo que tem significância. Qual é a coisa mais importante que nós temos na vida? É viver. Por que não viver cada minuto como se fosse o último de nossa vida, com amor, com alegria, com saúde, felicidade, prosperidade, entusiasmo, ética, justiça, moral, e não viver por viver, viver com tristeza, viver com mágoa, viver com decepções. Não, a gente tem que mudar todo o enfoque de nossa vida no viver com amor, no viver com ética, no viver com justiça, no viver no aspecto de aproveitar a vida da melhor maneira possível. Sempre dentro dos princípios de ética, justiça e moral. Então, este é o processo, viu, Tânia, que você tem que fazer. Este é o ponto. E o Tomás já abriu os telefones 3016, 1766, 1767, 768 e temos mais um 20 na linha. Alô? Alô? Quem fala? Boa noite, professor. É Mário Velo, aqui da Vila Formosa. Tudo bem, Mário? Tudo em ordem, professor. Então, vamos lutando. E a sua pergunta? Professor, eu queria que o senhor aprofundasse alguma coisinha a mais pra gente sobre o roncador. Sim. Vamos falar um pouquinho do roncador, né? Tá bom, professor? Um grande abraço. Muito obrigado. O roncador, ele está ligado aos mistérios espirituais brasileiros, né? Então, atrás dos mistérios do roncador, nós temos os chavantes, que representam o baluarte, eles representam a interface dos mistérios ocultos, dos contrafortes do roncador, onde a gente não adentra lá, porque tem que passar pelos chavantes, e os próprios chavantes. Eu não falo daqueles que ficam aqui na periferia das cidades, né, se perturbando, etc., mas eu falo daqueles que estão realmente inseridos dentro do contexto selva mesmo, né? Eu falo dos verdadeiros chavantes, das verdadeiras tribos que estão lá nos seus devidos postos, como verdadeiros guardiães dos mistérios maiores. Então, o roncador, ele está ligado desde 1900 se eu não me engano, 27, quando a gente teve todo o episódio do coronel Percival Fawcett, que desapareceu no roncador. Nós tivemos toda uma experiência de Getúlio, que viu luzes estranhas na região que a gente chama de Vale dos Sonhos, perto de Nova Chavantina.
entre Barra do Garças e Nova Chavantina, onde o próprio Getúlio lá esteve acampado, andava a cavalo por toda aquela região. Até tem as expedições de William Aureli, que foram feitas com a bandeira Piratininga e tantas outras, que adentraram com sertanistas dentro dessas regiões inóspitas, buscando primeiro achar os mistérios, ou encontrar a solução dos mistérios do coronel Fawcett, do coronel inglês Percival Fawcett, que sumiu nessas selvas, do seu filho Jack e do Dr. Himmel, que representava os três que adentraram, né, nos mistérios maiores do Roncador. E nós temos ainda, ligado ao Roncador, todos os mistérios que a gente pode dizer associados a Maitreya, ao Senhor das Três Maias, porque ele esteve em sono paranirshipânico, ou seja, onde não envelhece, onde não acontece nada, fica em latência, como se estivesse no estado híbrido, desde que ele tinha 2 anos, não é isso? Até isso aconteceu em 1951, porque ele nasceu em 1949, eles nasceram, né? Tanto aspecto masculino como feminino, Apanavadeva e Mitradeva, ou Maitreya homem, Maitreya mulher, nasceram no dia 24 de fevereiro de 1949, e em 1951, com 2 anos, eles foram colocados nesse estado paranirshipânico. Daí então foram levados para o Yucatán, no México, do Yucatán, no México, foram levados para o Roncador. E lá permaneceram até 1989, onde retornaram, e de 1989 até 2006, que dá um período de interregno de 16 anos, com mais 12, dá 18 anos, aí então entraram na maioridade em 2006. Então hoje eles estão aí no contexto evolutivo, exatamente com quantos anos? Com 18 mais 3, 21 anos. Então eles têm 21 anos de idade hoje. Então os mistérios do Roncador ligam-se aos próprios mistérios de Maitreya. Existe uma associação direta do Roncador com Srinagar, no norte da Índia. Em Srinagar, no norte da Índia, a gente tem o início e o fim, o julgamento cíclico de um final de ciclo, e todo o despertar de um novo ciclo é sempre Srinagar. É lá que toda a raça ariana está se consolidando nas experiências das marchas das civilizações. Então, existe uma conexão direta do Roncador exatamente com Srinagar, no norte da Índia. E tudo isso está dentro dos mistérios brasileiros, dos mistérios sagrados. Nós podemos dizer que o tubo cósmico que conecta as realidades dos mundos internos de Badagas, que é o mundo da ideação cósmica, é o mundo do futuro, é o mundo das dimensões, das projeções, que tudo que vai acontecer daqui para frente, nas próximas décadas, nos próprios séculos e tudo mais, tudo isso já está formatado em Badagas, que é o mundo consciencial angélico da evolução. E o Roncador está diretamente associado ao mundo de Badagas, que é o mundo das projeções do futuro. Nós temos também os mundos arquivos da evolução, que são os mundos de Duat, são os mundos registros da evolução. Também o Roncador está ligado aos mundos de Duat, que são os mundos arquivos da evolução. E o Roncador está diretamente ligado ao mundo das essências, das mônadas e de toda a evolução espiritual, que a gente chama mundo de Agartha, que é o mundo que comanda todo o contexto evolutivo na face da Terra. Então todo o comando do Rei do Mundo, que a gente chama de Melquisedeque, Senhor das Duas Faces, ele está associado hoje ao Roncador. De uma maneira global, de uma maneira mundial, ele está conectado com Srinagar, no norte da Índia, que é o 7º chakra do planeta. Mas em termos de missão sul-ameríndia, de missão brasileira, de missão da América do Sul, como líder do 3º milênio, tudo isso está focado no Roncador. Então ali nós temos os mistérios do Roncador, que são mistérios de alta excelsitude, elevadíssima excelsitude, de alta consciência, potencialidade, e tudo isso então são os mistérios que a gente chama mistérios do Roncador. Nós já temos muitos CDs, tivemos muitas palestras, cursos, workshops, programas de rádio, programas de televisão falando do Roncador. E os mistérios de Fawcett, do Roncador, os mistérios de Maitreya, os mistérios de Badesir, que representa o rei Finício, que esteve no Brasil e que também adentrou nos mistérios do próprio Roncador. Badesir com seus 2 filhos, Yetbaal e Yetbaal Bey, que representam os 2 gêmeos espirituais albinos,
brancos como a neve, e que estavam associados aos mistérios de Baobei, aos mistérios de Badesir, que representa um dos maiores mistérios da humanidade. E existe também uma associação direta de Adhemar de Barros, de Juscelino Kubitschek, de Getúlio, exatamente de outros seres aqui no contexto nacional, que a gente não pode citar o nome deles, associados a esses mistérios do Brasil. Mistérios estes que têm tanto aspectos positivos como negativos. Porque se Adhemar de Barros tivesse sido presidente do Brasil eleito e não Jânio Quadros naquele episódio que gerou todo o militarismo com a renúncia de Jânio, nós teríamos então o Brasil hoje muito mais rico, muito mais potencializado do que os Estados Unidos. Infelizmente são jogos de lei que não deu certo. Então o Adhemar de Barros não era santo, ele não tinha nada de santo, né? Se a gente falar dos episódios do Dr. Rui, se a gente falar dos episódios da caixinha do Adhemar, dos Cadillacs, dos carros aí da Bolívia e tudo mais, a gente sabe que existem questionamentos de fórum financeiro, né, de corrupção. Mas, independentemente disso, ele tinha todo o potencial espiritual fortíssimo, como teve Hirohito, como nós tivemos o Duque de Windsor, como nós tivemos em Eisenhower, como nós tivemos em Churchill, como nós tivemos em Pio XII e tantos outros, em Rudolf Steiner. Né? Então, existem figuras de altíssimo potencial associadas aos mistérios do roncador. O que Hitler tem de ver com o roncador? Tudo. O que Hirohito tem de ver com o roncador? Tudo. O que o Duque de Windsor tem de ver com o roncador? Tudo. Eisenhower? Tudo. Né? Então veja que Papa Pio XII, tudo também. Então são mistérios assim de alta expressão espiritual em cima de um nome muito simples. E para o ouvinte entender o que é roncador, é o vento que ao passar pelas encostas daquelas montanhas que tem uma característica muito própria, muito bonita, são avermelhadas, ele produz um som que lembra muito o om. Então aí vem o roncador, que é esse ronco que o vento provoca, não é, nos contrafortes. Ainda passarei uma parte da minha vida pesquisando, continuando a busca de tudo que eu pesquisei nessa região, chamada região do roncador, junto com o Chavantes, mas ainda adentrarei dentro desses mistérios maiores, custe o que custar, mas isso é lógico, vai depender de um momento especial da minha vida que eu espero que ainda aconteça. Né? Então é o que eu tinha que falar pelo roncador. Mas o nosso programa voa mais do que o pato, e o programa do pato aqui, do Evaldo Ribeiro, é sempre aos domingos às 14 horas, que é o Papo Cabeça. Né? Então, repetindo, amanhã, das 15 horas até às 18 horas, temos o curso do tarô de Oswald Wirth, fantástico. Olha, se você assistir o que eu vou, ouvir o que eu vou falar das lâminas 9, das lâminas 10, ou seja, do adepto, que é o ermitão, e também da lâmina 10, que é a roda da fortuna, a roda de nascimento e morte, aí você vai entender realmente realidades incríveis que o tarô permite conhecer. Então pouco importa a lâmina, pouco importa o tarô total, o tarô não tem regras, o tarô não tem significado nenhum das cartas, porque as cartas significam qualquer coisa. E todo o conhecimento do tarô, ele é muito mais amplo do que a gente pensa. Cada carta tem um conhecimento enorme e permite consciências fabulosas. É isso que você vai ouvir das 15 às 18 horas no curso de tarô de Oswald Wirth, Mistérios do Tarô, Arcanos Maiores e Arcanos Menores. Depois nós teremos das 18h30 às 19h30 a prática da meditação concessional imperdível para despertar dons, faculdades e potencialidades e equilibrar o nosso ser. Depois das 20 até as 21h30, a realidade do Natal e de Jesus, para aproveitarmos essas forças atuais para a nossa potencialização, transformação, renascimento e para despertarmos realmente, para renascermos por uma vida que vale a pena ser vivida da maneira que a gente vai propor. A realidade do Natal e de Jesus, vamos falar de todos os mistérios de Yoshua Ben Pandira, vamos falar da realidade do Natal, das forças natalinas e tudo isso, tá bom? Então, na Consciência Cósmica, 32877022, 32877022, CD, manda
um e-mail para mim, é cd@mistérios-revelados.com. Eu te mando uma relação de 400 temas, cd@mistérios-revelados.com, não é? E a gente mantém contato pela internet e também na TV, super8tv.com.br, 24 horas, Mistérios Revelados há 5 anos no ar. Então, 24 horas, super8tv.com.br, 8 em número. É só clicar lá, Mistérios Revelados, Ademar Ramos, e assistir o seu programa, tá bom? Esses são os avisos que eu queria dar. Agradeço ao Tomás aqui, que cuidou com todo o carinho do nosso programa. Agradeço a Conceição, a Tânia, ao Mário Velo que ligou, a você que tentou e não conseguiu. Agradeço o seu amor, seu carinho, sua atenção, sua audiência e continue aqui na sua Rádio Mundial. Telefone da Consciência Cósmica 3287-7028.